Olá, meninas, boa tarde. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente inicia mais um módulo, né? Infelizmente, eu não vou conseguir estar com vocês mais uma vez, mas vou mandar aqui essa aula, né? Sobre hoje esse módulo. Na verdade, ele é um módulo também bem curto, tá? É um módulo sobre equipamentos odontológicos, ergonomia, materiais dentários e instrumentais dentários. Hoje nós vamos falar um pouco sobre equipamentos odontológicos e ergonomia. E na próxima aula, a gente vai falar sobre materiais e instrumentais dentários. Eu vou levar para vocês, acredito que a maioria da turma já deve ter conhecimento, eu já levei, né, para a turma, alguns instrumentais para conhecimento mesmo, porque auxilia muito a gente na hora que, pega o Forceps 69, importantíssimo o auxiliar conhecer, né, saber qual é o Forceps 69, isso agiliza a nossa prática clínica de uma forma sensacional. Então vamos lá, o objetivo dessa aula de hoje é capacitar, né, os auxiliares recém-formados ao ingresso fascinante do mundo da odontologia, atualizar profissionais já atuantes na área e formar corpo técnico para atuação na manutenção de equipamentos odontológicos. Então vamos lá. De início, esses são os equipamentos que a gente mais utiliza no consultório, né? Cadeira odontológica, mocho, equipo, canetas, né, de alta e baixa rotação, saca-brocas, seringa tríplice. Na unidade auxiliar, nós temos o sugador, né, de sangue, saliva e a cuspideira, compressores de ar ou bombas, né, de sucção, refletores, aparelhos periféricos ou acessórios, que são os esterilizadores, como a gente já viu, né? Autoclave, estufa, o amalgamador, que hoje a gente nem utiliza mais, a gente vai ver que o amalgamador ele é um aparelho, tá? Porque antigamente a gente tinha, na verdade, a gente não tinha ainda a resina composta, né? Que é um polímero. Nós utilizávamos o amálgama, que é um metal. E aí, pelo fato desse metal ser aglutinado, né, ser manipulado com o mercúrio, né, viu-se a necessidade de criar um aparelho elétrico para poder fazer essa mistura do mercúrio com o metal. Os aparelhos de profilaxia, né, que a gente tem como os ultrassons, por exemplo, fotopolimerizadores, que são dispositivos que auxiliam na. Vou falar de cada um, mas o fotopolimerizador são dispositivos que auxiliam na polimerização da resina e aparelhos de raio-x. Então, essa é uma cadeira odontológica que todo mundo conhece, né? Acredito, que é onde realmente onde acontece, né, a mágica, onde o paciente senta, onde a gente conversa, onde o tratamento é executado, de fato. E elas podem ser automáticas, quando o encosto e assento tem movimentos automáticos, tá? Que é na maioria das clínicas hoje, dos consultórios, são tudo automatizados. Tem um pedal lá que você aciona e aí ela executa, né, a função que você quer, que você precisa. As semiautomáticas, que promovem tanto o movimento mecânico quanto automático, né? São simultâneos. Cadeira com movimento mecânico para encosto e assento. Gente, a semiautomática, o encosto, esse que a gente apoia as costas, é, é mecânico e o assento, que é o que sobe e desce, ele é automático. Existe o movimento mecânico para os dois e as fixas sem movimento. Nos primórdios da odontologia, né, há alguns anos atrás, alguns séculos atrás, as cadeiras odontológicas elas eram fixas, então elas não tinham movimento. Então o movimento ele era realizado completamente pelo dentista. Então a gente ficava em pé, tá? Não existia muito recurso, então não existia anestesia, não existia
forceps, enfim, toda essa tecnologia que a gente expõe hoje. Então, era um pouco mais complicado a caneta, né, de alta rotação. A gente vai ver que hoje ela é completamente automática. Você acopla ela no equipo e aciona, né, o pedal e dentro dessa caneta tem uma turbina. E aí, com o auxílio do ar que é produzido pelo compressor, que fica numa área externa do consultório, esse ar vai acionar essa turbina e, logicamente, essa broca ela vai girar, tá? Em torno de 50 mil, de 50 a 150 mil rotações por minuto. Então, é muito rápido. E aí, naquela época, não existia essa tecnologia, era no pedal. Então, eu acho que eu não coloquei essa imagem aqui na apresentação, mas na próxima aula eu mostro para vocês. A caneta, ela era um pedal que você ia pedalando, né, acionando o pedal, consequentemente, ele era ligado por uma correia, tá? Uma correia plástica, eu suponho, e aí gerava um movimento de rotação dessa caneta. Então, composição da cadeira, encosto de cabeça, que é exatamente esse, onde o paciente vai encostar a cabeça mesmo, o nome é bem intuitivo. Mecanismo de sobe e desce do assento, que é feito por essa parte aqui, que vai gerar o movimento, né, de subir e descer. O encosto, braço direito, geralmente é móvel, porque em alguns pacientes, principalmente pacientes idosos, que têm dificuldade, né, de locomoção, a gente precisa rebater esse encosto para o paciente sentar um pouco mais acima. E o esquerdo fixo. E assento, né, que é realmente onde o paciente vai se acomodar. A base, que é essa parte mais periférica, que é onde fica fixado no chão. A tampa do motor, que é essa região aqui onde está escrito a marca, né? Geralmente vem com a marca do equipamento. E aqui dentro que fica a chave geral. Na verdade, a chave geral ela fica mais ou menos nessa região, mas é onde fica a placa da cadeira, tá? É onde fica algumas instalações como saída de ar, ou, perdão, como saída de água e entrada de ar, tá? E os fusíveis. A limpeza e manutenção. A limpeza e manutenção das cadeiras, elas são feitas pelos auxiliares e eu vejo uma deficiência muito grande nisso, porque os auxiliares, eles não têm conhecimento, né, de como é feito essa limpeza e essa manutenção. Porque o que acontece? Quando a cuspideira ou o sugador entope, eu particularmente chamo o auxiliar para desentupir e às vezes eles não sabem. Então, como é que é feito, né, isso? Primeiro de tudo, você vai ver se a mangueira não está entupida. Aqui na cuspideira, a gente vê que tem uma saída, que é onde é acoplada a mangueira. Então, remove essa mangueira, geralmente essa mangueira é a do sugador. Então, remove essa mangueira, vê se não está entupida. Não está? Vocês vão tirar essa tampa aqui de baixo, tá? Vai remover essa tampa, vocês vão ver que tem uma mangueira conectada em um suporte branco. Na grande maioria é branco. Você vai destampar esse suporte e aí vocês vão ver que lá tem um ralo plástico. E é geralmente nesse ralo que acumula as impurezas, né? Então, às vezes, pedaço de dente, pedaço de osso, e aí vai impedir a passagem do fluxo, né? Da saliva, do fluxo líquido. E aí faz a limpeza, tira esse filtro, ele é removível, então faz a remoção desse filtro, limpa, faz a higienização, coloca de novo, vai voltar tudo ao normal. Verificar níveis de óleos e circuitos elétricos da cadeira automática, tá? Isso daí é bem importante, porque o fabricante geralmente determina a forma como deve ser feita, tá? Bem como evitar a presença de umidade nos sistemas elétricos. Lembra aquela tampa que eu falei para vocês, onde fica a placa? Pois é, lá não deve ter umidade, então tomar cuidado na hora de limpar o espaço para ver se está bem encaixado, se está bem tampado, porque molhou a placa, ela queima, é instantâneo, tá? E aí queimou só uma placa nova. Ao final do trabalho, deixar a cadeira na posição mais horizontal e baixa, geralmente na posição 0,
nas cadeiras automáticas. Por quê? Porque, gente, as cadeiras automáticas, elas são movidas por suspensão, suspensão a ar. Então, se não houver, se durante a utilização, né, com o tempo de uso desse equipamento, essa suspensão ela vai perdendo a capacidade e aí acaba danificando o equipamento por mau uso, tá? Então, deixar sempre na posição zero, tem um botão lá na pedaleira que, que ele é simbolizado, na verdade, todos os botões da pedaleira têm um desenho na parte superior. E o botão do zero é um botão da cadeira com uma seta para baixo e uma seta para cima, significando que vai descer o assento e vai subir o encosto. Essa é a posição zero, tá? Observar a fixação e lubrificação dos mecanismos de movimentos das cadeiras mecânicas. Isso daí a gente quase não utiliza, mas já as cadeiras mecânicas, diferente das automáticas, elas são acionadas por rolamentos. Então, sempre manter a lubrificação em dias desses rolamentos para eles não travar, porque quando o rolamento trava, tem que ser feita a substituição desse rolamento. Esse é o mocho, tá? O mocho é aquela cadeira onde o dentista senta, tá? Recebe esse nome de mocho. A gente vai ver que na próxima parte dessa aula, né, de ergonomia, o mocho ele tem que estar numa altura específica, ideal e calibrada para aquele porte, para aquela pessoa, tá? O encosto do mocho também deve ser regulado de acordo com a postura dessa pessoa. Devem ter 5 rodízios, suportar até 150 quilos, permitir que o cirurgião dentista, o auxiliar ou técnico trabalhem na posição correta, com angulação de 90 graus da dobra interna do joelho. Isso é o que eu falei para vocês. Porque o que acontece? A planta dos pés, elas devem tocar ao chão, então não existe essa de você sentar no mocho e colocar os pés em cima das rodinhas. Não. Você vai colocar os pés apoiados no chão e o ângulo do joelho, a dobra do joelho, né? Porque o joelho ele tem essa posição, e esse ângulo ele deve ser reto, um ângulo de 90 graus, tá? Porque senão vai desenvolver um problema aí na lombar desse profissional, com o tempo de profissão, claro, não é de um dia por outro, então ele vai perder essa capacidade aos poucos, tá? Tem que ser macio e confortável, pode ter movimentação mecânica por alavancas e acionamento a gás. Esse é o equipo fixo, tá? O equipo fixo é essa região na verdade, o equipo é onde a gente utiliza como uma mesa, que é essa parte superior, e como apoio dos motores. Então, baixa rotação, alta rotação, peça reta e seringa tríplice. Seringa tríplice é aquela que recebe esse nome de seringa tríplice, porque ela é capaz de jogar água, ar e jato de água, que é água e ar. Então, tem o botão da água, tem o botão do ar, e se você acionar os dois botões juntos, vai gerar um jato de água, por isso que é o nome tríplice, tá? E aí nós temos dois tipos diferentes de equipo. O equipo fixo, que é onde ele vai ficar realmente acoplado na cadeira, e o móvel, que é como se fosse um carrinho auxiliar, tá? Mas que ele deve ficar sempre próximo à cadeira por causa das mangueiras. Então, componentes básicos, né? São válvulas e reservatórios e controle, né? As pedaleiras, as válvulas dos sugadores da água e os reservatórios. Pedal de controle, que é aquela pedaleira que fica atrás da cadeira, onde a gente tem todos os pedais para comando. E as pontas, que é onde fica os equipos, que é o que eu falei para vocês também. Seringa tríplice, turbina de alta rotação, baixa e peça reta. Seringa tríplice apresentam 2 botões de tripla função: ar, água e spray de água. As canetas, utilizadas em procedimentos restauradores dos dentes, ou cirúrgicos também, que a gente utiliza muito, caneta de alta rotação em cirurgia. Nelas acoplam as brocas. Devem ser desinfetadas a cada atendimento lubrificado ao final do expediente. Isso é muito importante. Por quê? Como eu falei para vocês, as canetas elas são acionadas por uma turbina. E essa turbina deve estar muito bem lubrificada. Por quê?
Porque se ela travar, da mesma forma que eu falei para vocês que o rolamento trava, as turbinas das canetas também travam. E aí deve ser feita a substituição dessas turbinas, tá? E não é uma coisa tão acessível assim, tá? Em alguns casos é até mais conveniente você trocar o equipamento do que o conserto, tá? Então, deve ser lubrificada também, você não vai colocar, então removeu do equipo lá, você vai virar ela para você vai ver duas cânulas, uma de ar e a outra de água. Então, a cânula mais calibrosa, você vai colocar a ponta, geralmente as pontas, os lubrificantes, eles vêm com uma ponta bem aguda, então você vai colocar lá dentro, vai pressionar 2 vezes, puff, puff, pronto, é o suficiente. Você não precisa colocar um negócio lá e pressionar e ficar toda a vida, porque vai virar uma melequeira depois, tá? Turbina de baixa rotação ou micromotor, também utilizada em procedimentos restauradores e diversas aplicações. A gente pode usar em prótese, a gente utiliza em cirurgia, a gente utiliza em restaurações. Neles podem ser acoplados o contra-ângulo e a peça reta, a peça de mão. A baixa rotação também deve ser feita lubrificação. Como que é feita a lubrificação desses motores? O micromotor, geralmente ele tem essa conformação, ele é desse tamanho, e aí aqui em cima vem acoplada ou a baixa rotação ou a peça reta. Você vai remover a parte superior, e aí você vai ver que dentro, né, dessa, tanto do micromotor quanto da outra parte que estava acoplada, você vai colocar a ponta do lubrificante lá e vai fazer a lubrificação 2 vezes também. 2 vezes na peça que você removeu, 2 vezes no micromotor, e aí embaixo você vai lubrificar da mesma forma que você lubrifica alto, tá? Então essa é uma caneta de baixa rotação e esse é um micromotor. Então aqui embaixo você vai fazer a lubrificação, tá? E aqui você vai colocar a cânula nessa região e vai fazer, acionar, né, o lubrificante para fazer a lubrificação dessa região. Esse é o contra-ângulo, tá? Ele tem uma rotação mais baixa do que a alta rotação. Então, como é que é feita a lubrificação? Vai colocar a cânula do lubrificante nessa região aqui, a peça reta da mesma forma. Unidade auxiliar, né? Composta por sugadores e cuspideiras. Então, o sugador vai sugar automaticamente saliva e sangue, possui motor próprio, tá? O vacuômetro, e um vaso coletor de sangue e de saliva. Em alguns casos, né, existem a bomba, né, bomba a vácuo. Essa bomba ela serve para fazer a sucção, uma sucção, porque esse vacuômetro ele não tem uma força muito relevante. E aí acaba deixando, principalmente em cirurgia, é o ideal que tenha a bomba a vácuo, que tenha uma pressão maior. E a cuspideira geralmente é feita de aço inoxidável ou porcelana, vidro ou opalina, e é acoplada à cadeira odontológica. Como é que é feita a higienização dessa cuspideira? Então, entre um paciente e outro, você vai jogar água, tá? E aí você pode usar um agente químico, tá? Um agente químico, pode ser um álcool, por exemplo, ou o hipoclorito de sódio, aqui boa. Vai jogar, vai fazer a fricção desse agente na cuspideira. Geralmente é feito por escovas com cabos, tá? Tipo aquela, por exemplo, a escova de banheiro. Então, mas que seja, que tenha uso único para higienização da cuspideira. Então, higienizou, pronto, está pronto para o novo uso. Compressores de ar têm a função de produzir ar comprimido para o funcionamento das canetas de alta e baixa rotação, equipado com filtro de ar, reservatório para óleo do motor e apresenta um tanque para armazenamento de ar. O filtro de ar serve para poder não permitir que impurezas passem, né, pelo cano, pela mangueira, e cheguem até os equipamentos, né, alta rotação, por exemplo, que pode acabar entupindo esse equipamento. Então, esse é um tipo, né, de compressor odontológico. Então, tem uma base onde é armazenado o ar comprimido, né, o motor onde é produzido, as válvulas e esse dispositivo que serve para poder identificar a pressão dentro do reservatório.
Cuidado com o compressor. Início do expediente. Verificar se a saída de ar do tanque está aberta, porque o que acontece? Terminou o expediente, abre a saída, tem uma válvula, geralmente embaixo do tanque, faz a abertura dessa válvula para vazar todo o ar e toda a umidade que tem dentro desse compressor também. Porque o que acontece? O ar, ele gera uma umidade. E se essa umidade chegar, né, aos equipamentos, podem danificar, oxidar. Então, o ideal é que seja aberto, né? Pode deixar aberto sem problema, pode deixar dormir aberto, não tem problema nenhum. Mas que você precisa fechar no outro dia. Porque quando você liga o compressor e ele começa a produção de ar, se essa válvula estiver aberta, esse ar vai ser, em vez de ser comprimido, ele vai ser liberado. Ligar a chave elétrica de funcionamento e esperar 1 minuto com o compressor funcionando para a saída de ar e água existentes no tanque. Então, ligou o compressor, espera mais ou menos 1 minuto ele produzir o ar e liberar a umidade para depois você fechar. Fechar o dreno do tanque, fechar o dreno dos filtros, verificar o nível do óleo, verificar a existência de vazamentos. Terminou o expediente, desligou a chave elétrica, abriu o dreno de todos os filtros e o dreno do tanque de ar também. Refletores. Se destinam à iluminação direta do campo operatório e podem estar acoplados à cadeira odontológica ou ao equipo, tá? Se forem instalados no piso. Os esterilizadores, né, realizam a destruição de todas as formas de vida, vegetativa ou não, nos equipamentos e instrumentos utilizados no consultório, para garantir padrões necessários de higiene, que é autoclave e estufa. Eu não vou entrar muito no mérito desse assunto, porque a gente já trabalhou, né, sobre métodos de esterilização, o que é mais convencional, enfim. Então, a autoclave, né, que é realizada a esterilização por pressão, né, calor úmido, o calor seco, estufa. Agora, os amalgamadores, né, o aparelho que dosa e tritura a limalha de prata e o mercúrio para obtenção da amálgama, e faz essa mistura. E de profilaxia, composto por uma ponta de ultrassom, no qual remove os cálculos, placa, manchas extrínsecas e também por um jato de bicarbonato. Então, esse daqui é um aparelho de profilaxia e esse daqui é um amalgamador. Aqui nessa região, tá vendo? Por dentro dessa tampa, aqui a gente acopla a cápsula de amálgama, geralmente vem uma cápsula, como se fosse um remédio, você pressiona a cápsula, porque rompe a divisão do mercúrio com a limalha de prata, e vai fazer essa mistura, e aí você coloca lá e vai vibrar em frequência bem alta, e aí vai fazer a mistura. Abre a cápsula, e aí você remove o material e utiliza na restauração. E esse também é um outro aparelho de profilaxia que esse daqui geralmente ele é acoplado num suporte que tem na cadeira e também tem essa opção de mesa auxiliar, tá? Mas os dois têm a função de profilaxia e jato de bicarbonato. O fotopolimerizador, que emite uma luz fria de alta intensidade, embora essa luz fria, quando se refere luz fria, não é a temperatura, não, tá? É porque a luz azul, lá na escala de cor, é uma cor fria, tá? Então, emite uma luz fria de alta intensidade, né, uma luz halógena, com a finalidade de polimerizar os materiais fotopolimerizadores. Porque até então, a produção de calor liberado pelo fotopolimerizador, dependendo do que você está fazendo, você tem que ter cuidado, porque acaba gerando uma pulpite, tá? Uma irritação da polpa ali, em função do calor emitido pelo fotopolimerizador. Então, serve para polimerizar resina, cimentos, alguns cimentos, enfim, tem uma gama de materiais que são fotopolimerizados, tá? E sem o fotopolimerizador não é possível. Embora, quando a gente manipula a resina e você não tira o foco do refletor de cima da cavidade onde você está inserindo, essa resina inicia o processo de polimerização, ela começa a ficar rígida, bem dura. Só que essa polimerização ela é defeituosa, ela não é completa, tá? E aí, com o tempo, tipo, se você não polimerizar com uma luz halógena, essa resina vai sofrer alteração de cor, ela vai sofrer alteração de carga, então ela vai fraturar, enfim. Para isso serve o fotopolimerizador.
E aí nós temos uma gama, né, uma infinidade de fotopolimerizadores, alguns acoplados no equipo, como esse, né, o LED Max, outros, né, com fio também, mas com suporte. Nós temos fotopolimerizadores sem fio, enfim. E os aparelhos de raio-x, que eles servem, na verdade, o aparelho de raio-x ele é um foco de raio-x, né? O raio-x ele é uma radiação ionizante, então, dentro desse cilindro, né, é feita a excitação das partículas da placa, né, que tem aqui dentro, e aí é emitido o raio-x. Para esse feixe de, de raio-x ter uma eficiência, ele precisa ter um alvo. E esse alvo ele precisa ser sensível a esse tipo de energia, tá? Então, existem as placas de fósforo, tá? Que é uma tecnologia mais cara, mas que tem um custo-benefício muito maior, tá? Que as placas de fósforos, elas são digitais, então, ou geralmente tem um cabo USB, tá? Que numa ponta é a placa, a outra ponta é uma entrada USB que você coloca no seu computador, então você faz o acionamento, você define o tempo aqui nesse controle, então fez o acionamento, disparou, a imagem já é gerada automaticamente no computador. E nós temos também os filmes, né? A revelação analógica, que esse filme ele é envolvido por uma placa de chumbo, tá? Então houve essa acionou, né, o feixe de luz, o feixe de raio-x, e aí você vai abrir essa cápsula, tem que ser numa sala escura, geralmente a gente tem uma cuba, tá? O ideal é que seja feita dentro da cuba, dentro de uma sala escura, sem luz, porque se tiver luz, vai queimar o filme, e aí você vai ter que repetir o exame. Então, abriu, geralmente dentro dessa cuba tem 3 potes, um com revelador, uma com água e uma com fixador, e aí você vai pegar uma colgadura que você vai prender esse filme, vai colocar dentro do revelador, e aí o revelador vai mudar, né, o tempo dentro desse revelador de acordo com o fabricante do revelador que você está utilizando. Então deixou lá dentro aquele tempo, lavou na água, que é o pote do meio, deixou o tempo no fixador, o fixador também varia, então você precisa se informar, né, a respeito do fabricante que você está utilizando. Então, revelador, água, fixador, lava, pode ser na torneira mesmo, mas lava esse raio-x e aí você tem um exame daquele raio-x que você tinha utilizado. Então, esse é o equipamento, tá? De raio-x, ele só serve para emitir o raio-x mesmo. O processamento dessa imagem é feito no segundo momento. Agora nós vamos falar, né, sobre ergonomia, né, no posto de trabalho odontológico. E os objetivos dessa aula, né, prevenir que o homem, no caso, o funcionário, a pessoa que está prestando serviço, quanto à sua postura no ambiente de trabalho. Porque hoje nós temos muitas lesões, tá, em função da atividade laboral, em função do trabalho. Então, pode ser uma LER, né, uma lesão de exercício repetitivo, ou lesões na coluna, né, na coluna mesmo, vertebral, seja na lombar, na cervical, enfim. Então, aplicar adequadamente os métodos antropométricos, então, cada pessoa tem uma medida, né? Tem uma antropometria, e isso deve ser respeitado, tá? Isso começa lá no mocho, quando senta. Então, o dentista sentou aqui. Quando você for utilizar, você vai regular de acordo com a sua altura. Despertar para a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Então, o que é ergonomia, né? É uma junção, né, da palavra ergon com nomos, que significa trabalho e normas, né, ou normas de trabalho. É um conjunto de disciplinas científicas relacionadas ao entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos de um sistema, e a profissão que aplica teorias, princípios, dados, métodos a projetos, a fim de otimizar o bem-estar humano e o desempenho global do sistema. Porque o que acontece?
Quando você utiliza, né, a postura inadequada, o seu dia acaba sendo mais pesado, mais carregado. E aí chega no final do dia, você está exausto, entendeu? Talvez esse cansaço físico, ele poderia ser evitado com uma postura melhor, tá? Evitar esforços longos, evitar fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque isso acaba realmente gerando um cansaço físico excessivo e desnecessário. Então, na odontologia, a maior parte das queixas é em relação a dores, principalmente nas regiões de pescoço, ombros e braços. Nesse caso, a aplicação da ergonomia tem como objetivo diminuir o estresse físico e mental, prevenindo assim doenças relacionadas à prática do trabalho e, consequentemente, aumentando a produtividade. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Todo dentista tem dor em algum lugar, tá? Então, para isso, a gente dispõe de outras formas, tá? Como Pilates, por exemplo, para poder reduzir esse estresse físico, tá? Só que não é o suficiente. Se não tiver uma postura adequada, se não tiver um interesse em desempenhar a função com uma prática mais preventiva, vai acabar gerando problemas, né? Com o tempo de profissão, vai acabar gerando problemas desnecessários que poderiam ser evitados. Isso não é só para o dentista, não, tá? Isso é para o auxiliar, para o técnico, para todo mundo na verdade, que trabalha que exerce um esforço durante muito tempo. Então, é a recepcionista, é o auxiliar, entendeu? Então, princípio de uma postura sentada ou em pé correta. Postura sentada é descrita como uma postura reta, ereta, dinâmica, com cabeças e troncos alinhados na vertical, membros inferiores fletidos, né, dobrados a cerca de 90 graus, é aquilo que eu já tinha falado para vocês. Então, se você estiver sentado, seus pés têm que tocar ao chão, tá aí, pés apoiados no solo, então os pés tocados no chão, tocando o chão, então postura reta, tá? Alinhado, tronco, cabeça, e esse ângulo do joelho deve formar um ângulo reto de 90 graus. Então, se o mocho estiver muito alto, você não vai conseguir tocar o chão. E se ele estiver muito baixo, vai ficar um ângulo além de 90 graus. Então, você precisa regular de acordo com a sua altura. Nessa postura, as tuberosidades isquiáticas, né, aquilo que a gente trabalhou lá em anatomia, lembra? Do isquio, que é o osso do quadril. Então, as tuberosidades isquiáticas devem ser os principais pontos de apoio do corpo. E a coluna deve estar reta, tá? Então, sem aquela aparência corcunda, sem a cabeça muito inclinada, e para poder você conseguir trabalhar o dia inteiro sem um estresse físico excessivo. Então, isso aqui é muito importante. Os móveis, eles devem estar dispostos de uma forma cômoda, tá? Para você não precisar mexer muito o seu corpo para poder pegar aquele objeto que você precisa e que você não precise se esforçar muito, tá? Então, a exposição dos móveis deve minimizar problemas de saúde e aumentar a sua produtividade, porque além de você estar gerando um estresse menor ao seu corpo, você está otimizando o seu tempo, tá? Então, ajuste do mocho, posição da cadeira do paciente, também isso é muito importante, que você vai trabalhar ali de acordo com o dente que você vai tratar naquele momento. Então, se for um dente inferior, o paciente deve estar mais inclinado, se for um superior, ele deve estar mais inclinado, tá? Sempre na posição decúbito e sempre em decúbito, tá? Disposição do consultório, né? Os armários não muito longe, assim, claro que deve ter um planejamento e esse planejamento deve ser bem estratégico, posição correta dos equipamentos imobiliários e trabalho a quatro mãos. Trabalho a quatro mãos por quê? Porque eu estou lá fazendo uma extração, por exemplo. Eu preciso do forceps 69. Eu não vou parar o que eu estou fazendo para ir lá na esterilização, tá? Tirar a minha luva, tirar a capote, descartar todo aquele material que está estéril, tá? Para poder ir lá na esterilização buscar um instrumental que pode ser
servido por um auxiliar, tá? Então, trabalho a quatro mãos é importantíssimo. A sucção do sangue ou da saliva também é importante, por quê? Porque vai otimizar, se for um processo restaurador, por exemplo, que a saliva penetre naquele campo e aí acaba fracassando o meu tratamento, tá? E aí eu não tenho que parar o que eu estou fazendo para poder fazer a sucção desse líquido. Então, trabalho a quatro mãos é importantíssimo para todos os profissionais da odontologia, né, claro. Então, isso daqui que eu falei para vocês, que a posição do paciente deve ser definida de acordo com a área, né, com o dente que vai ser tratado. Então, a gente trabalha em horas, tá? A gente é como se gira a cadeira, como se você tivesse um relógio, e aí a gente define a posição do profissional em horas. Então, de 1 a 3 horas é a área de atuação do auxiliar, tá? De 1 a 3 horas é a posição do auxiliar. Então, auxiliar sentado, a posição de 1 a 3 horas, e vai fazer a transferência de materiais. Transferência de materiais, sucção de líquidos, tá? O cirurgião dentista, ele vai trabalhar ali entre 9 e 12 horas. Não mais que 12 e não menos que 9, tá? Porque vai gerar um estresse menor, tá? E aí aquela atividade que antes tinha um estresse maior, quando obedece esses requisitos, vai ver que o serviço ele vai fluir melhor, o tempo vai ser menor, vai ser otimizado, tá? E aí, doenças ocupacionais sofridas pelo cirurgião dentista. A gente fala pelo cirurgião dentista, mas não só, né? Pelos auxiliares e técnicos também. Então, Dort ou Ler, né, que eu já tinha falado para vocês, tendinite, epicondilites, lateral e medial, né, dos epicôndilos, bursites, tendinite de supraespinhoso ou bicipital, síndrome do túnel do carpo ulnar, porque a gente trabalha muito com as mãos, né, e acaba gerando um estresse nessa região muito grande. Síndrome cervical, síndrome do desfiladeiro torácico, ombro doloroso, hérnia de disco e cérvico-braquialgia, tá? Que é dor nessa região cervical. Por que que isso acontece? Má postura, ausência de ergonomia, uso incorreto de produtos ergonômicos, postura estática de longo período, levantar, inclinar, girar, erguer, puxar, empurrar, é aquilo que eu falei para vocês. Vocês não devem ficar girando o corpo, esticando o braço, levanta, senta. Não, porque isso é errado. Por isso que o trabalho a quatro mãos é importante, tá? Porque vai diminuir o estresse do dentista e diminuir o estresse do auxiliar. E até porque, gente, o auxiliar, no exercício da função, né, de auxiliar, a função dele realmente é essa, tá? De auxiliar a gente nos procedimentos. Então, trabalho repetitivo, atividades que o trabalhador está exposto a vibrações e excesso de carga. Exercício. O ideal é que a cada 30 minutos, ou intervalo de um paciente ao outro, sejam feitos exercícios de alongamento, tá? São exercícios isométricos para fortalecimento dos músculos profundos da coluna. Aquilo que eu já tinha falado para vocês, pilates, musculação, dança, caminhada, tênis, natação e bike. Realizado exercício com as mãos durante o dia, exceto se a dor for agravada com exercício. Então, exercício de alongamento mesmo, aquele que a gente aprende lá na quinta série. Então, estica os braços, dobra o braço no ombro, tá? Cabeça, ergue a cabeça para um lado, gira. São exercícios, são alongamentos para diminuir a tensão muscular durante o dia. Levantar de hora em hora e realizar caminhada de 1 minuto. Procurar um fisioterapeuta quando perceber que essas dores estão atrapalhando a sua jornada. Então, os alongamentos que eu tinha falado para vocês, né? Então, alongamento com as mãos, alongamento com os braços, girar a coluna, tá? Pés e pernas. Essas são práticas que vai diminuir a tensão muscular ao longo do dia.
E aí, se essas dores elas estiverem bem acentuadas, o ideal é que procure um profissional. Então, práticas para minimizar os danos. Coluna relativamente reta e apoiada no encosto, então nunca ficar porque aí a gente acaba inclinando, tá? Se essa coluna não, se as suas costas não estiver encostada no encosto, você tende a curvar essa coluna, cabeça ligeiramente fletida, evitando flexão exagerada, o tronco mais próximo da cadeira do paciente, os pés totalmente apoiados ao chão, cotovelo a 90 graus, próximos ao corpo e apoiados, a altura do mocho ajustada de forma que o ângulo formado pela coxa e perna fique entre 90 e 120 graus. Evitar exagerar as torções, inclinações laterais e flexões do corpo. Atender o paciente sempre na horizontal e nunca sentado, tá? Porque o paciente sentado ele vai exigir de você um esforço maior. Então, eu já atendi paciente que fala, eu tenho, sei lá, bico de papagaio, eu tenho hérnia de disco e eu não consigo deitar. Tá, eu não vou te atender sentado, porque eu vou te atender. Você vai ter que suportar essa dor durante 30 minutos, 1 hora. E aí, se eu despender de um esforço físico exagerado, talvez eu possa ter um dano para o resto da vida. Então, eu não vou te atender. Você consegue? Então, claro que você deve conversar com o paciente, expor isso para ele, tá? Porque ele vai ser atendido ali, ele vai embora para casa dele, ele vai continuar com a condição dele, mas vivendo a vida dele como ele sempre viveu. E você? Então, não se disponha, né, a desempenhar posições que vai te trazer problemas no futuro, entendeu? Não compensa. Então, controle postural, quanto melhor a estabilidade, né, postural ou proximal, melhor a mobilidade. Manutenção da postura durante os procedimentos, então o ideal é que você se policie. Nossa, eu estou fazendo isso daqui não é legal, isso daqui vai me causar dor depois. Corrige ali. Melhora da destreza manual com um treino combinado de exercícios aeróbicos e anaeróbicos, correção da postura e ergonomia de trabalho, correção de vícios e manias posturais. Isso pode ser necessário, o ajuste de equipamentos. Então, os vícios e manias, gente, são o que mais acaba prejudicando a gente. Por quê? Porque você tem uma mania de, eu não enxergo dessa forma, eu tenho que, sei lá, enfiar dentro da boca da pessoa. Então, essas manias, elas devem ser corrigidas para que você consiga fazer as coisas da maneira correta, porque só assim você vai ter sucesso durante a sua jornada de trabalho. Então, para reduzir as hérnias de disco, dividir tratamentos que duram horas em mais de uma sessão. Então, eu vejo muitos dentistas, né, que fazem faceta, por exemplo. Passam 8, 10 horas fazendo faceta. Não, gente, divide isso, faz 2 dentes por dia. Amanhã você volta, eu faço mais 2, depois mais 2, porque você vai diminuir a sua carga, vai diminuir a sua tensão. Então, organizar e adaptar os móveis de forma que eles possibilitem posições ergonômicas. Então, dispor, né, da arquitetura do seu consultório, para que você não precise se desdobrar muito, levantar muito, que não exija muito do seu corpo, da sua atividade, né, física, realizar atividades físicas regularmente, no mínimo 3 vezes por semana, usar meias de média compressão para prevenir o surgimento de varizes. Isso acontece muito no público feminino, tá? Onde a maioria trabalha de sapatos fechados, né? De tênis, e coloca uma meia muito grossa. Como fica sentado muito tempo, acaba o pé incha, os pés incham, as pernas incham, vem um surgimento de varizes, tá? Não utilizar luvas que apertem o punho sempre deve ser mais folgado, e reeducar a postura durante o trabalho, de forma a deixar a coluna sempre reta e apoiada, deixar o tronco mais próximo à cadeira do paciente, evitar que a cabeça fique excessivamente flexionada. Para isso, gente, a cadeira sobe, você não precisa descer o seu pescoço, ela sobe. Então, você não precisa flexionar muito, tá?
e manter os pés e cotovelos sempre apoiados. Então, sabe-se que a odontologia é considerada uma profissão desgastante, né, pelo aspecto físico e mental, e também por ser exercida em uma situação de relação humana, direta, entre profissional e paciente. E todo mundo sabe que trabalhar, né, com o humano, com o ser humano, é uma coisa muito fácil. Então, além de ter um estresse físico muito grande, uma tensão muscular muito grande, você tem um estresse mental também. Então, o ideal é que sempre procure manter uma postura correta, tá? Que traga benefício para os profissionais. Quem passa tanto tempo no consultório não pode deixar de cuidar da sua própria saúde, porque depois que a gente começa a trabalhar, é uma coisa assim, chega a ser frenético. E se você não cuidar da sua saúde, da sua vida, você vai acabar ficando doente, tá? Então, o dentista trabalha na cavidade bucal, que é uma área de visualização natural limitada. Todos nós encontramos jeitinhos para poder enxergar de forma mais adequada o trabalho que está sendo realizado. Isso implica em quê? Porque na maioria das vezes, gente, esse jeitinho que a gente arruma pode não ser o ideal. E aí, com o tempo, você vai desenvolver lesões de esforço repetitivo nas colunas, pernas, mão, braço, ombros, tá? E, enfim, é isso, tá? Essa foi a aula de hoje. Espero que todos vejam, né? Porque pelo que eu acompanho, as aulas online, vocês ficam perdidos na, na aula presencial. E, gente, o conhecimento, ele é construído, tá? Então, não adianta vocês irem para a aula, já falei isso várias vezes, mas vale repetir. Não adianta vocês ficarem 2 horas comigo na sala de aula e não passar nenhum olho no que foi trabalhado, tá? Então, não adianta vocês reclamarem que a atividade está difícil, não adianta vocês reclamarem que a prova foi difícil, se vocês não fazem o mínimo de esforço, que é sentar a bunda na cadeira e estudar, tá? Espero que a nota da última prova tenha sido como um aprendizado para vocês, tá? E qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem. Fique com Deus. Tchau, tchau.